palavra de Deus que ela é viva e eficaz. Ela diz que a palavra de Deus ela é penetrante, ela é mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela penetra a alma e vai até a medula. Ou seja, a palavra de Deus ela pode transformar todas as coisas em nossa vida. A palavra de Deus ela pode mudar o rumo da nossa história se nós pararmos e atentá-la para ela. Abra sua Bíblia no no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Pode acompanhar a leitura comigo? Essa história é uma história linda. É uma história que conta de uma mulher e de Jesus. Que quando Jesus, ele quer um relacionamento com a pessoa, quando Jesus quer encontrar algo ou alguém, ele faz de tudo. E a maioria das histórias, para quem lê a Bíblia, para quem lê os evangelhos, se você for ver, todas as pessoas, elas buscaram Jesus. Todas que queriam cura, todos que queriam ser libertos, sempre buscavam Jesus. Jesus, se você observar, a mulher do fluxo de sangue, ela foi em busca de Jesus. Todas as histórias falam que quando alguém queria alguma coisa, ia até Jesus. O centurião foi até Jesus. O homem que queria, né, o grande de lá do capitão do exército, quando queria a cura do seu servo, ele foi até Jesus. O cego, os leprosos, quando quis a sua cura, eles foram até Jesus. Mas essa história ela é diferente. Essa história, ela mostra que Jesus, ele vinha de uma determinada cidade e ia para outra. E ela diz assim que ele sentiu necessidade de passar em outra cidade. E a história conta que essa necessidade de Jesus, ele fez propositalmente. Vamos ler o que é que diz a história. Os fariseus, capítulo 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele tinha de passar. E diz assim: ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia. Diga isso, era mais ou menos meio-dia. Quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Você vai observar que Jesus, ele estava na Judeia, e ele disse que ele ia para Galileia, mas no meio do caminho, ele sentiu necessidade de passar por Samaria. E ele disse que quando ele chegou diante desse poço, ele disse aos discípulos: olha, vá comprar comida. Ah, Senhor, e o Senhor vai ficar aqui? Ele: não, vocês podem ir que eu vou ficar aqui sentado, descansando, porque a palavra de Deus diz que Jesus estava cansado, mas ele sentou ao lado de um poço. E diz assim: uma mulher, verso 7, uma mulher samaritana
veio tirar a água e Jesus lhe disse: por favor, me dá um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Verso 9, a mulher respondeu: Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Como é que o Senhor me pede água? Se você for ver, o verso 10 vai dizer que os samaritanos, eles não se davam. Eles eram inimigos do povo judeu. Porque os samaritanos, o povo samaritano, há mais de 300 anos atrás, perseguiram o povo de Jerusalém e da Judéia. Por isso que eles não se davam. E você vai ver que ele diz assim, ó. E ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. O verso 10 diz assim: então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Jesus se apresentou à mulher e ela não tinha entendido nada. O tempo todo Jesus dizendo: me dá água. Naquela época, gente, era terminantemente proibido um homem falar com uma mulher. Proibido. Homem não podia falar com a mulher sozinho. E ele ainda disse assim: mulher, me dá água. E ela disse: como é que você, sendo judeu, fala comigo, uma samaritana? Só que Jesus disse assim, e ela continuou replicando, porque ela não estava entendendo nada do que Jesus estava falando a ela. E Jesus disse assim: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você e que está pedindo água, ao invés de eu pedir, você me pediria água. E ela disse assim: mas você nem tem balde, como é que você vai tirar essa água desse balde aqui? E Jesus disse assim, e ela ainda disse assim: por acaso o Senhor é mais importante do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Se ele bebeu dessa água, como é que você está dizendo que vai me dar água viva? Ela não estava entendendo a história. Mas você se lembra que nós lemos no início? Que Jesus estava indo da Judéia para a Galileia e sentiu necessidade de passar por Samaria. Sabe por que essa história é diferente? Porque Jesus, ele foi ao encontro da mulher. Ele chegou propositalmente no poço e ela ia buscar água. Que hora? Gente, meio-dia o sol está como? Rachando. Essa é a palavra. E por que aquela mulher estava indo buscar água a esse horário? Por quê? Eu acredito que todas as mulheres, era costume, todas as mulheres de manhã cedo, buscar água enquanto o sol está baixo. E elas iam em grupo, não ia só. Mas ela foi sozinha. Vamos continuar a história? Aí diz assim, verso 13. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede. Da água da onde? Do poço. Terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água da vida eterna. Então a mulher pediu. Veja, ela ainda não estava entendendo o que Jesus estava tentando falar com ela. Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e eu não precisarei vir buscar água. Por enquanto, até aí. Algumas lições esse texto traz para a gente. Sabe qual é a primeira lição que eu entendo? Que Jesus, quando quer encontrar alguém, ele muda o rumo dele. Ele faz de tudo para buscar aqueles que ele sabe que tem uma história difícil. Ele sabe que está precisando dele. Ele sabe que a vida está bagunçada. Então, Jesus quis mudar a vida daquela mulher. Só que quando ela chegou lá,
meio-dia em ponto, ela ia buscar esse horário, porque a vida dela, ela estava toda errada, bagunçada, de ponta cabeça. Então, quando Jesus quer encontrar alguém para mudar a sua vida, Ele muda o caminho. Todo mundo, quando quis alguma coisa de Jesus, foi até Jesus. Mas a mulher samaritana, Jesus foi até ela. Isso porque Jesus queria ter um relacionamento com ela. Jesus criou um diálogo que era proibido na época. Um homem conversar com uma mulher. E ainda mais, uma mulher que era inimigo, o povo dela era inimigo do povo judeu. E ela ainda assim criou um diálogo para chamar a atenção dela. Você sabe por que Jesus mandou que os discípulos fossem comprar comida? Porque se os discípulos tivessem na hora, os discípulos iam julgar ela. Mas Jesus, você não sabe que o povo judeu é inimigo do samaritano? Porque o Senhor está conversando. Então Jesus mandou que os discípulos fossem e ficou sozinho com ela. Porque tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que Deus quer mudar na sua vida, que Ele não quer mais que ninguém saiba. Ele quer que você entenda e abra o coração para Ele mudar. Aquela mulher não estava entendendo nada quando Ele disse assim: olha, eu tenho a água que transforma, eu tenho água da vida para você. E ela disse: Senhor, me dê essa água para que eu não precise mais vir a esse poço. Ela não estava entendendo que Jesus queria mudar, não dar a ela, não a água do poço, a água viva que ela saciava a sede de beber, mas Jesus queria saciar a sede que ela tinha, que ela nem percebia. Veja o que é que Jesus diz no verso 16, quando ela pediu água, Jesus disse assim: então vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E o verso 17, ela diz assim: eu não tenho marido, respondeu ela. E então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e este que você tem agora de fato não é seu marido. Sim, você falou a verdade. Quantos maridos aquela mulher tinha? E o que teve 5, e o que ela estava não era dela. Provavelmente era um homem casado. Então, como era que estava a vida sentimental dessa mulher? Uma bagunça, um lixo. Ela devia estar, gente, alguém que já teve 6 maridos. Ela estava com a sua vida emocional completamente destruída. Ela estava buscando em homens aquilo que só Jesus pode dar: satisfação. Ela estava com as suas emoções em frangalhos, e somente Jesus podia preencher ela. Foi por isso que Jesus criou aquela situação. Mandou os discípulos ir comprar comida e foi ter um encontro cara a cara com aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus queria curar as emoções daquela mulher. Curar. Porque Jesus disse: você falou bem, você teve 5 maridos e esse que você está não é seu. Ou Jesus quis dizer: o que você está buscando, você não vai encontrar em homens, você não vai encontrar em ninguém, você só vai encontrar em mim. Porque Jesus é a água viva que preenche o vazio existencial que tem dentro da gente. Todos nós, seres humanos, nascemos com vazio. É por isso que as pessoas enchem a cara com bebida. É por isso que as pessoas se viciam em drogas. É por isso que as pessoas se viciam em sexo. Porque elas procuram preencher o vazio que elas têm com alguma coisa. Mas elas conseguem? Não. Porque esse vazio não é falta de comida, de bebida, de pessoa ao nosso lado. Esse vazio é a falta de Deus. E somente quem preenche o vazio que nós temos é Ele. Que todo ser humano tem. Aquele sentimento: por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Para onde eu vou depois que eu morrer? Essas perguntas, só quem pode responder é Deus. Porque Ele diz assim: quando eu criei você,
eu criei você para louvor da minha glória, para mim mesmo. Só que no meio do caminho aconteceu o quê? O homem pecou, o homem caiu e errou. Então o Espírito Santo de Deus que habitava no homem saiu dele. Então quando o Espírito Santo que não habita com o pecado saiu do homem, ficou vazio o local. Então esse vazio, às vezes as pessoas querem preencher com tudo. Preencher com trabalho, quer preencher com festas, com baladas, quer preencher com drogas, com bebidas. É por isso que quando as pessoas fazem isso, no outro dia, elas precisam de mais. Precisam de mais. Porque esse vazio só quem preenche é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma lição que essa história nos traz é que Jesus deixou claro, ainda que ela não estava entendendo nada, é que ele estava interessado na vida dela e desejava transformar tudo nela. E quando ela ouviu Jesus falar de algo que só ela sabia, veja o que ela falou. E a mulher respondeu: agora eu sei que você é profeta. Primeiro, ela recriminou ele, dizendo assim: você não pode conversar comigo porque a nosso povo não se dá. Depois ela disse: você se acha maior do que o nosso pai Jacó? Que o pai Jacó cavou o poço e nos deu água. E você está dizendo que tem uma água melhor do que essa? E quando Jesus falou da vida dela, ela disse assim: agora eu reconheço que você é profeta. E outra lição que essa história traz para nós é que Deus transforma pessoas com a vida degradada em outras pessoas. Jesus, ele não tinha obrigação de passar naquela cidade, mas porque ele queria libertar aquela mulher, ele queria preencher o vazio sentimental que ela tinha. Ele queria que ela não tivesse mais falta de nada. Ele mudou o caminho dele para encontrar ela. Eu não sei se você está passando por alguma coisa na sua vida, né? Se você está passando por uma tristeza muito grande, se você está passando por uma decepção muito grande, se você está passando por algo que você já tentou preencher de várias maneiras. Eu estou dizendo que Jesus está aqui hoje para encontrar com você. Eu estou dizendo que Jesus, ele veio aqui antes mesmo de você chegar, porque ele quer preencher essa falta que você tem dentro de você. Do mesmo jeito que ele criou uma situação para que se encontrar com a mulher samaritana, ele criou uma situação para que você estivesse aqui hoje, para você receber a sua palavra e dizer e ouvir dizer que somente ele pode preencher você do vazio que você sente. Somente ele pode mudar essa situação difícil da qual você está passando. Somente ele é quem pode dar a você aquilo que você tanto deseja e que você já lutou tanto até hoje e você nunca conseguiu. Jesus está aqui e ele está dizendo: se você abrir a porta enquanto eu estou batendo, eu vou entrar e vou cear com você. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Outra lição preciosa que essa história nos deixa é que Jesus, ele quebrou protocolo. Jesus, ele derrubou barreiras. E Jesus, barreiras culturais. E Jesus, ele desfez preconceito. Por que Jesus quebrou protocolo? Se lembra que eu disse que homem de jeito nenhum podia falar com mulher? E Jesus fez o quê? Dispersou os discípulos porque ele queria mudar aquela mulher. Então ele quebrou o protocolo, pediu água a ela. Jesus, ele quebrou as barreiras culturais, gente. O povo era inimigo. E Jesus disse: se você me deixar e pedir, eu vou lhe dar o que você está precisando. Você não está precisando de marido. Você está precisando que eu preencha você. Porque quando a gente tem Jesus, Jesus supre todas as outras faltas que nós temos.
É por isso que a gente não pode ir para um relacionamento porque pensando assim, eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Você não pode ir para um relacionamento achando que você vai ser feliz. Você tem que ser preenchido completamente da felicidade do Senhor. Para quando você chegar no casamento, você só unir a sua felicidade à da outra. Aí você verá o milagre e a bondade de Deus. E o terceiro, Jesus, ele quebrou a barreira do preconceito. Porque a mulher, gente, ela era o quê? Se ela já teve 5 maridos e agora estava com um que não era dela, o que é que ela era? Uma mulher de vida, como diz, de vida fácil, de vida errada. Então, é por isso que ela foi para o poço meio-dia. O texto faz questão de falar que Jesus, meio-dia, se aproximou e estava lá. E a mulher estava indo sozinha buscar água meio-dia. Ela devia ter vergonha da vida dela. As mulheres, com certeza, deviam rejeitá-la, porque ela já tinha tido um monte de marido. E se relacionava com alguém que não era dela. Então, todo mundo queria distância dela. E Jesus, ele faz isso. Quebra preconceito. Quantas pessoas, né? Por dizer que não, ali, vixe, aquilo ali é um prostíbulo. Não, ali, Jesus não está ali. Né? Vixe, ali é uma boca de fumo. Jesus não está ali. Só que quando Jesus quer transformar a vida da pessoa, ele entra no prostíbulo, ele entra na boca do fumo, ele entra nas penitenciárias, ele entra onde quer que for. Porque ele não tem preconceito, ele não faz acepção de pessoas. Isso, quem faz somos nós, porque nós somos limitados, né? Nossa natureza humana. Mas Jesus, ele está dizendo, não importa o que você fez, não importa como você viveu até hoje, o que importa é que hoje eu vim aqui para ter um encontro pessoal com você. Hoje eu quero ter um relacionamento com você. Amém? Glória a Deus. E Jesus transformou alguém de uma vida errada em outra completamente diferente. Sabe no que a mulher se tornou? Ela foi a primeira missionária da Bíblia. Veja o verso, continuando, o que é que diz? O verso 21. O verso 20. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas são esses que o Pai procuram e quer que adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu estou falando com você, eu sou o Cristo. Gente, Deus revelou a ela, a uma mulher que estava à margem da sociedade, algo que ele nem tinha revelado aos discípulos, que ele era o Cristo. Quando Jesus chegou para os discípulos e disse assim: o que diz as pessoas que eu sou? Aí um diz: uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é o Messias, é isso e aquilo outro. Aí vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro que disse que eu sei que o Senhor é aquele ungido de Deus, mas ele não se revelou. Mas essa mulher, ela disse: eu sei que um dia o Messias, ela sabia da verdade, que o Messias vem para nos falar tudo isso que você está dizendo. Aí ele disse assim: mulher, o Messias já chegou, e o Messias sou eu estou aqui diante de você. E naquele momento em que Jesus falou isso para a mulher, os discípulos chegaram e ficaram admirados. Você viu?
Admirado, pois ele estava conversando com uma mulher. Isso está no verso 27. Nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Ficaram todo mundo desconfiado, mas não abriram a boca, porque Jesus estava falando com ela. E em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou para a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o que disse tudo o que eu tenho feito. Venha ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Os discípulos saíram, foram comprar pão em Samaria, comida. E não falaram que Jesus estava com eles. Mas a mulher, da vida duvidosa, quando se encontrou com Jesus, quando ela conseguiu entender que ele era o Messias, ela que foi buscar água, largou o pote lá, saiu correndo, entrou na cidade a todo fôlego e disse: venham ver o homem que contou a minha vida toda. Será que ele não é o Messias que nós estávamos esperando? Eles eram inimigos, mas eles também estavam esperando Jesus. E Jesus não teve sucesso em Jerusalém, na terra que ele nasceu, em Belém. Foi o povo judeu, que ele nasceu por ele, que matou ele. Mas aquele povo que era discriminado, aceitou ele. Então, o que é que Jesus quer falar com essa palavra? Ele diz assim: olhe, eu afirmo, o verso 34 diz assim: será que alguém já trouxe comida para ele? Assim os discípulos perguntaram. A minha comida, Jesus disse, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. E quando a mulher samaritana entrou lá em Samaria e disse que um homem tinha revelado toda a vida dele, ela correu juntamente com as pessoas e Jesus ficou ali. Ele passou somente para falar com a mulher samaritana, mas ele teve que ficar vários dias ali, ensinando as pessoas. E depois de 2 dias, o povo de Samaria disse assim: mulher, você não precisa mais falar nada, porque nós não cremos mais nele pelo que você falou, mas nós cremos porque nós vimos com os nossos olhos. Outra coisa que eu entendo e que essa palavra ela traz para nós é que Deus transforma caráter duvidoso, que Deus transforma pecador, rejeitado, que Deus transforma qualquer pessoa que esteja à margem da sociedade na pessoa que Ele deseja que seja. Aquela mulher, ela foi transformada de uma mulher pecadora, de uma mulher de caráter duvidoso, em uma missionária. E hoje, Jesus quer transformar a minha e a sua vida. A minha e a sua vida. Jesus quer transformar. Da mesma forma que Ele buscou aquela mulher, desviou do seu caminho somente para encontrar aquela mulher. O Senhor, Ele está nessa noite dizendo: o que é que você tem dentro de você? O que é que você tem querido de mim? Eu estou aqui e vou transformar tudo em você. E você será um homem segundo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Quando os discípulos chegaram a Jesus, estavam preocupados com Jesus. Jesus, você não quer comer? Aí ele disse assim para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, quando chegou naquele poço, ele não estava com sede. Jesus estava cansado. Quando Jesus chegou naquele poço, ele chegou mesmo cansado. Ele chegou com a intenção de ter um relacionamento com aquela mulher e transformar a vida dela. Somente aquela mulher, sozinha, ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Porque Jesus transformou a vida dela. Jesus quer fazer grandes coisas na sua vida.
através da sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração e deixar que Ele entre e transforme a sua vida também. Da mesma forma que Jesus transformou aquela mulher, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer algo extraordinário. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele quer fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, que você imagina e que você espera. Você está esperando que Deus abra uma porta? Ele diz que Ele quer transformar tudo. Então Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai abrir uma porta muito melhor do que a que você imagina. Você quer cura interior? Você está muito ferido? Você está muito magoado por causa de algum problema, uma situação que aconteceu no passado e você não consegue se libertar disso? Jesus está hoje dizendo que Ele vai libertar você e vai fazer de você algo muito melhor do que você imagina. Você está triste, angustiado? Jesus, Ele muda tudo. Se você deixar que a água viva, que somente jorra dele, jorrar em sua vida. Amém? Fique de pé em seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa a sua vida. Não importa. Saiba que Jesus quer ter um encontro com você essa noite. Jesus, Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Ele quer transformar tudo o que você é. Ele quer transformar agora. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer na sua vida, não somente o que você tem pedido, vou fazer na sua casa, não somente o que você tem pedido, vou fazer na vida dos seus filhos, não somente o que você tem pedido, mas eu vou fazer infinitamente mais, porque a obra que Jesus tem para fazer na nossa vida é muito maior do que aquela que nós imaginamos. Se for necessário, Ele muda a situação da sua vida estrategicamente. Ele muda a direção que você está tomando somente para se encontrar com você. Jesus quer encontrar com você. Se aqui tem alguém que tem desejo que tudo na sua vida mude, se você tem desejo de fato que esse tempo que você viveu até hoje, de dificuldade, de angústia, de distância, mude. Esse é o momento. Jesus está aqui e Ele quer mudar tudo agora na sua vida. Mas você precisa dar o passo de fé. Você precisa dizer, como a mulher samaritana disse: Senhor, me dá dessa água de beber. Se você quer fazer isso nessa hora, levanta a sua mão. Se você quer receber Jesus, se você quer reconciliar com Jesus, se você por algum motivo se afastou e quer voltar, essa é a oportunidade de Jesus estar batendo na sua porta. E Ele disse: se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Se você tem esse desejo de se voltar para Jesus nessa noite, levanta a mão onde você estiver e eu vou orar por você. Se você quer retornar para o Pai, levanta a sua mão e eu vou orar por você. Saiba que Deus tem algo lindo para fazer na sua vida, algo extraordinário. Ele quer mudar tudo o que foi até agora. Como Ele mudou a vida da mulher samaritana e ela se transformou em uma mulher que ganhou uma cidade inteira para Jesus. A mesma coisa Jesus quer fazer com sua vida. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa diferente, muito melhor do que você é agora. Mas você precisa dar o passo de fé. Levanta sua mão e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Não perca essa oportunidade.
A Bíblia diz assim: enquanto nós estamos nos dias em que nós dizemos hoje, não endureça o vosso coração. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Ele quer mudar tudo. Tudo. Espírito Santo de Deus, se você sentir desejo de vir à frente, enquanto nós estivermos orando, você pode se dirigir aqui. Espírito Santo de Deus, o Senhor transforma tristeza em alegria. O Senhor transforma choro em risos. O Senhor transforma dor em calmaria, tempestade em bonança, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o soberano Senhor. Mas também o Senhor é o nosso Pai, o nosso Pai que estás nos céus, o Pai que se preocupa, o Pai que cuida, o Pai que protege, o Pai que muda qualquer situação para poder proteger os filhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Pai, a tua igreja, aqui está o teu povo. Eu não sei qual é a aflição que eles têm passado. Ah, Senhor, eu não sei qual é a confusão da qual a mente deles estão envolvida, mas eu sei que o Senhor é o Deus que está aqui hoje. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar todo esse fardo, todo esse peso que você tem carregado até hoje. Porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jugo, ele é suave. É isso que o Senhor quer fazer, Pai, com cada um de nós. O Senhor quer transformar tudo em nós. Então toca o coração, Pai, daquele que tem estado triste há muito tempo. Há muito tempo não sabe o que é alegria de verdade. O Senhor pode tocar esse coração entristecido e enchê-lo, completar, Senhor, com a água viva que vem do teu trono. Espírito Santo, se tem por acaso alguém, Pai, que diz assim: eu não suporto mais, eu não aguento mais essa situação na minha vida, o Senhor está dizendo: venha, eu vou mudar tudo hoje na sua vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da eternidade. Que o teu Espírito Santo possa tocar, falar ao coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus.